eu sou policial civil de carreira. Na academia de polícia, na formação, que a gente fica ali 4 meses com aula em períodos integrais e tudo mais, a gente tem dezenas de matérias, de disciplinas. Estatística, várias áreas do direito. E não se tem direito dos animais ou crimes contra a fauna. Não se tem. Então, quantos casos eu já fui atuar que a pessoa, poxa, mas veio o policial militar ou veio outro policial civil e falou que tá tudo bem, que eu podia deixar na corrente, que ele tá bem, ele tem comida, tem água. Você entendeu? Então, assim, o que você disse, em várias escalas a gente tem essa deficiência. É uma consciência que precisa ser criada, né? E eu acho que, assim, os jovens, né? Inserir nas grades curriculares, a barreira que dá disso, você faz projetos assim para inserir, fala que não é constitucional. Então, assim, a burocracia é muito difícil, mas você tinha que ter uma educação ambiental nas escolas. Mas vai demorar? Talvez não seja a curto prazo, mas a médio prazo, a longo prazo, a gente vai criar uma sociedade. Hoje não se tem nada. Então, a punição ela é um viés, né? Mas são vários vieses que a gente tem para trabalhar, assim, né? A gente tem que realmente atacar todos. O triste de que a gente que trabalha com isso diariamente é que a gente vê que todos estão deficientes. Todos. Sim. Não tem um que você fala, esse tá bom, vamos resolver esse problema agora. Não, estão todos deficientes. Você falava da importância da tipificação na lei, né? De exemplificar claramente o que é maus tratos. Por exemplo, o abandono não está claro na lei, que é, é o topo na cadeia, né? São 30 milhões, isso em estimativas ainda que a gente sabe defasadas, que são pós-pandemia, são 30 milhões de animais abandonados. E para quem vai essa conta? Sociedade civil, os protetores. Né? Uma das coisas que mais me incomoda, Val, é quando tem essas catástrofes, por exemplo, e você vê as pessoas desesperadas, chorando, se unindo, vaquinhas e tal. Por um lado, é bonita a união, salva muitos animais, mas você entende que tá tudo errado? É desesperador. Tanto que a gente aprovou o projeto agora com uma política contra desastres e tal, porque cara, como é que pode você ver um cavalo no telhado, 15 cachorros no outro telhado, milhares de animais ali numa enchente. O cavalo, ele ainda foi resgatado, eu entrevistei o bombeiro responsável pelos bombeiros, mas o que acontece é que quando a própria sociedade se coloca à frente para esse resgate, ela também se coloca em risco, né? Total. Sim, eu fui para São Sebastião, acho que temos imagens aqui de uma matéria que eu fiz, e era desesperador. Então, o GRAT foi para lá, você deve conhecer, né? O grupo de apoio que faz esse tipo de resgate, porque a visão é global, de que os animais não são a prioridade. Ao passo que eles podem atuar conjuntamente, né? Porque a sociedade também se coloca em risco quando ela vai tentar resgatar ali um animal da chamada zona quente, que é onde, por exemplo, pode acontecer o desabamento a qualquer momento, né? E hoje em dia falta, que é isso que a gente está falando agora, que esteja claro também na lei qual é a responsabilidade dos estados diante dos grandes desastres. Essa conta não pode ficar para a sociedade. Não pode. Você tem que ter um plano de contingência. O que você acha que é fundamental que conste nessa lei para que essa conta, então, chegue e seja dividida de maneira mais justa, né? Para que possamos salvar a todos, até porque hoje a gente defende o conceito de família multiespécie, né? Então, o cachorro faz parte da família das pessoas e é muito difícil. Estive em São Sebastião, é muito difícil a pessoa ter que abandonar a casa e deixar o cachorro para trás. Eu vi esses dias, uma crueldade. Eu vi esses dias um vídeo de um abrigo que foi montado lá nessa enchente do Rio Grande do Sul, tá até hoje lá lotado de animais presos, porque eles fogem, evidentemente procurando uma adoção, sem ajuda. Então, esse projeto que a gente cria de algumas diretrizes, né, mas principalmente obriga o executivo a criar a política dele, né? A gente é legislativo, então a gente obriga ele a fazer plano de contingência. Você precisa ter lugares para levar os animais ou pessoas quando acontece algum problema. Você precisa ter o remanejamento desses animais, os exames, etc. O que a gente viu no Sul, e a gente viu em São Sebastião, eu estive em Brumadinho, a mesma coisa, cada um por si. Sim. Cada um por si. E é desesperador. Sim, salva-se as pessoas e depois é todo um efeito em cadeia, né, a problemática. Porque você resgata o cachorro, né, um voluntário resgata, mas para onde vai levar esse cachorro? Daí vai levar para um protetor voluntário. O protetor voluntário vai acumulando outros cães. E daí eles estão doentes e não tem, os zoonoses não dá conta de atender, que foi o que a gente viu em São Sebastião. Daí a prefeitura lá acomodou as famílias em hotéis, em pousadas, e não podiam levar os animais.
também. Não podia, poxa, mas é uma questão de É exceção. um Então, absurdo. eu É um acho absurdo. importantíssimo, de extrema necessidade, que esse projeto Olha que seja legal. aprovado. Eu juro que eu fico empolgado para contar as coisas, para você ver como a gente Conte, tenta achar esse as é o lugar ideias. pra você se A empolgar. gente tenta achar as ideias. Eu tenho um projeto que foi aprovado agora na Comissão de Assistência Social, semana passada, que ele permite a entrada dos animais, né, de companhia, dos animais dos cães, gatos, etc., com as pessoas em situação de rua nos albergues. Sim. E, né, então, foi aprovado agora na comissão e vai para a próxima comissão. Então, imagine que para essas pessoas que estão em situação de rua, os animais são tudo para ela, né? Eles não, Claro. E vice-versa. Então, como é que, num frio extremo, tem um albergue, a prefeitura, não sei o que e tal, como é que entra o rapaz e o animal fica para fora? Aí você imagina uma situação dessa. Sim. Que, uma catástrofe que ainda já não basta toda a dor, você ainda não permitir que... deixar o seu animal que é pra isso? trás. Você vê que tudo está interligado, né? A gente Sim. precisa de leis, como eu falei anteriormente. O executivo tem que estar junto, o judiciário e o legislativo e a sociedade civil. Os planos de contingência em caso de desastre, que agora a gente vai ter com as mudanças climáticas de uma forma mais frequente, né? Por exemplo, muitos animais, centenas, morreram porque estavam presos Nas em correntes. correntes dentro Das casas. das casas, nos quintais. Então, isso não pode, isso tem que ser abolido, é proibido no Brasil acorrentar animais. Aí porque as pessoas mas é uma cidade do interior, não interessa. Se hoje essa cidade tem acesso à IA e à internet, tem acesso a esse conhecimento e essa conscientização, porque isso é uma forma também da gente expandir a consideração moral da nossa sociedade, que está ainda muito limitada a nós humanos. E a gente precisa entender que os animais domésticos, os animais domesticados, os silvestres, eles, como nós, habitam o planeta e têm o direito de ter uma qualidade de vida como a gente busca. E eles sentem, né? A própria Eles são Constituição sencientes. exemplifica isso, né? Seres sencientes. Eu sinto a partir da experiência. Então, por que se dá um tratamento tão indigno? Exatamente. E quando, eu costumo dizer, não é uma espécie que se extingue que a gente é atingido. No momento em que uma espécie diminui, né, isso já causa um desequilíbrio muito grande e nós vamos sofrer aquela consequência, indireta e às vezes bem diretamente. Então é preciso essa consciência no momento em que a gente está de mudanças climáticas. É preciso que a gente coloque em toda a discussão essa situação. Porque não é apenas sobre o animal, né? É sobre tudo e todos. É sobre a humanidade. É sobre o nosso futuro, coletivo, né? coletivo geral. Então é preciso que os legisladores, que os juízes e os operadores, né, da lei, que os governantes, eles tenham essa compreensão. Então vamos tratar, porque está, repito, interligado. Todos. Então, a violência precisa ser julgada pela violência em si. Não tem que se olhar quem cometeu ou contra quem foi cometido, porque aí pode desbalancear a justiça. Então, um crime cometido tanto contra o humano, contra a natureza, contra os animais de outras espécies, precisa ser julgado da mesma forma, ter a mesma régua. Então, esse projeto é muito importante, de contingência, inclusive com treinamentos, porque você pode simular. Aconteceram os incêndios em Los Angeles recentemente. Nossa. E o que houve? As pessoas deixaram os animais livres em casa, né? Mas estavam no lado da cidade e foi tudo bloqueado e não conseguiram acessar. Então, treinar vizinhos. Como você tem brigadas de incêndio em prédios, você treina aquela comunidade. Incluir os animais no cenário, Isso. já que eles são, porque é o que eu penso, já que eles estão incluídos na nossa vida, no nosso cotidiano, por que não incluí-los em tudo, sabe? Nessas condições de emergência. Até hoje, no sul, tem milhares de animais que esperam por adoção. Sim, é muito triste isso, estressa, isso causa eles, faz quanto tempo da tragédia? Um ano? Um ano e pouquinho, um ano e Para mês, eles quase. o tempo não passou, eles continuam, por mais que recebam tratamento, eles continuam
confinados. Isso Isso. também é... Olha o estresse. O estresse, exatamente. Eles estão em condição de maus tratos, não porque se queira, mas pela conjuntura, pela falta de condições. Então, cabe às prefeituras, ao governo do estado e mesmo federal, a gente não basta resolver naquele momento, porque você tem a emergência, que é o resgate imediato, e você tem o pós daquilo que precisa acompanhar. Exato. Um paciente, por exemplo, foi ao médico. Está curado, mas tem um tempo, vamos observar naquele tempo. Se não foram ainda adotados, é preciso se tomar providências para que, o mais urgentemente possível, com campanhas nacionais, com apoios, para que aqueles animais tenham um lar. Porque quando se perde o midiático, parece que acabou, né? Está tudo resolvido. Esquece, né? Esquece. Não.